Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 12 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Foi ao monte para rezar. Escolheu os 12 enviados, os 12 apóstolos. As multidões apertam Jesus, porque dele sai uma força que cura a todos, espiritualmente e fisicamente. As multidões estão diante de Jesus como ovelhas sem pastor e o comovem profundamente. Ele percebe que sozinho não consegue chegar a todos e, por isso, institui os 12, cujo nome será enviados daqui para frente. Os 12 são uma irradiação de Jesus. Antes desse ato importantíssimo, Jesus ora a noite inteira, passa a noite em intimidade com Deus, enchendo-se do Espírito Santo. A escolha dos 12 e de todos os enviados que virão é uma escolha trinitária, divina, que muda a natureza. No missionário enviado vive Jesus, e com Jesus habita o Pai e o Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite inteira em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André; Tiago e João; Filipe e Bartolomeu; Mateus e Tomé; Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote; Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Passou a noite a rezar. De manhã chamou os 12. A noite de oração de Jesus desembocou no chamado dos 12 apóstolos, que significa enviados, missionários. Muito, irmãos, devemos refletir. A vida de Jesus é uma corda. Numa ponta estão amarradas as multidões sedentas, doentes, perdidas, cansadas e abatidas, a humanidade exausta que espera o Salvador. E a outra ponta desta corda está amarrada ao Pai, à Santíssima Trindade. Jesus é essa corda que une a terra ao céu, os homens feridos e abandonados a Deus. Tudo une com sua oração em si mesmo. Até Jesus, que é Deus feito carne, precisa e busca a oração. Imagine nós. Sem oração não se realiza a salvação. Muito deveríamos refletir sobre isso quando encontramos uma dificuldade pastoral. Como vocês já ouviram, costumamos dizer que, diante de um problema pastoral, uma dificuldade nos convites, nas inscrições para o Yeshua, Ruá, Caná e qualquer outra coisa,
precisamos dar 4 passos. O primeiro é sofrer, infartar diante do problema, ou seja, se deixar atingir pelo problema, sentir dor no coração por isso. Jesus sentia comoção pelas multidões que eram como ovelhas sem pastor. O segundo passo é orar, rezar, manifestar a Deus o nosso desespero, a nossa angústia, a nossa dor, por não saber o que fazer. Precisamos conversar com Deus, que é o dono da messe, o dono da vinha, e escutar o que Ele nos diz. Terceiro passo é pensar, refletir a partir da intuição que Jesus nos deu durante a oração, dialogar entre nós, começar a programar juntos como comunidade. O quarto passo é agir, trabalhar para realizar o que Jesus nos inspirou. É isso que Jesus fez. Ficou com o coração apertado por causa da multidão sem pastor, multidão abandonada, desgarrada. Passou a noite em oração e reflexão com seu querido Pai do céu. E de manhã agiu. Aplicou o que ele, o Pai e o Espírito decidiram, a constituição dos 12 apóstolos. Sobre eles a igreja foi fundada e se espalhou pelo mundo inteiro. Inicia o plano pastoral de Jesus. Jesus chama e forma seus colaboradores, seus formadores, seus sirineus, como quisermos chamá-los. Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago de Alfeu, Simão Zelota, Judas de Tiago e Judas Iscariotes. Jesus pensou em tudo. Dedicou os 3 anos seguintes para a formação peregrinante desse grupo, junto com várias mulheres, como fala São Lucas. Esse era o seminário de Jesus. Sem dúvida, além de aprender de Jesus como fazer um plano pastoral, um plano de ação, aprendemos também a metodologia pastoral de Jesus. Multiplicar formadores, multiplicar pregadores, multiplicar apóstolos, constituir os 12 que se tornariam milhares durante os séculos. Jesus não quer salvar esse mundo sozinho. Ele busca ajuda, busca colaboradores. Este foi o jeito sugerido pelo Espírito Santo durante a oração com o Pai querido. Jesus não quer ficar sozinho. Ele prega e ensina a pregar. Ele evangeliza e ensina a evangelizar. Ele semeia e ensina a semear. Ele pesca e ensina a pescar. Ele santifica e ensina a santificar. Ele cria a primeira comunidade de apóstolos e discípulos, cria o miolo da igreja e ensina a criar igreja, ensina a criar comunidades. De fato, todos os apóstolos, depois de Pentecostes, se espalharam pelo mundo e criaram igrejas, comunidades, como Jesus havia feito com eles. Se quisermos imitar Jesus de verdade, precisamos ensinar os outros a fazer o que nós fazemos. Precisamos nos multiplicar, passar para os nossos filhos o que nós aprendemos a fazer. Vamos refletir bastante sobre isso hoje e vamos agora ler novamente a Palavra de Deus. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite inteira em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago filho de Alfeu e Simão, chamado Zelota,
Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Agora podemos parar um minuto e anotar no nosso caderno as frases que mais nos atingem da reflexão e do trecho de hoje. Nesse momento, podemos parar mais um pouco e pensar no propósito que pode guiar o nosso dia e a nossa perspectiva de vida. Vamos dedicar mais um minuto para pensar em como, concretamente, viveremos hoje o nosso propósito.
passou a noite toda em oração a Deus. Paz e alegria a todos. Chamou os discípulos e escolheu 12. Paz e alegria a todos. Quero corresponder com a oferta do meu viver ao apelo de Deus em meu coração. A humanidade a chorar, sofrendo a esperar que o meu canto, que o meu grito se faça escutar. Gastar os meus dias, minha juventude